Olá, bem-vindo ao clube. Hoje é segunda-feira, então estamos aí iniciando uma nova semana, né? De novo. O tempo está passando muito rapidinho, não é mesmo? Muito bem, bem-vindo ao clube. É um programa que é transmitido de segunda a sexta-feira às 12 horas. Nós trazemos aqui informações sobre as terapias holísticas, as mudanças que são feitas na vida das pessoas através do tratamento holístico. E trago vivências da minha vida antes das terapias e após as terapias, o que acontece, quais foram as transformações, mudanças de hábito que é necessário, né? São necessários para que você alcance o seu desejo. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre dores na barriga, né? Normalmente, de segunda-feira, nós trazemos convidados aqui. Se você ainda não viu nenhuma live, dê uma olhadinha aí no nosso destaques aí do clube, que você vai encontrar de segunda-feira depoimentos de pessoas que fizeram a transformação da sua vida através das terapias holísticas. Mas hoje nós vamos iniciar um programa referente ao conhecimento do Reiki Usui tradicional tibetano. Mas nós vamos falar sobre os 7 chakras principais, mas hoje nós vamos iniciar com o esplênico, por conta de eu ter vivenciado essa experiência hoje pela manhã. Muito bem, então fique conosco até o final desta nossa live, deste nosso bate-papo. E antes da gente iniciar aqui o nosso programa de hoje, eu quero convidar você para vir para o grupo no WhatsApp Ouse Conquistar a Si Mesmo. São dicas que a gente traz diariamente, vídeos instrutivos, aonde convida você para o autoconhecimento. Trazemos também o tratamento do Reiki Usui diariamente e temos uma vez por semana, toda quarta-feira às 19 horas, um encontro online ao vivo pelo Google Meet. E também temos uma vez por mês uma sessão individual gratuita de 30 minutos comigo, aonde eu direciono os melhores caminhos, vamos dizer assim, as terapias, para que você encontre o caminho aí do seu desejo, para conquistar o seu sonho. Correto? Muito bem, se você deseja saber sobre esse grupo de estudo, envie uma mensagem aqui no nosso direct ou entre em contato pelo WhatsApp 22 99755 9349 e fale comigo diretamente, aonde a gente vai tirando as suas dúvidas e encontrando a melhor solução. Muito bem? Ok, então. Sejam muito bem-vindos todos que estão aqui conosco agora, né? Gratidão pela oportunidade de poder estar aqui conosco e gratidão também para vocês que estão ouvindo posterior, né? Outro dia ou outro horário. O importante é você conseguir refletir sobre as nossas informações e praticar na sua vida. Porque se você deseja um resultado diferente, é necessário ações diferentes, né? Então, assim, mudança de hábito, de pensamento, e aí você consegue, então, encontrar soluções mais próximas a alcançar o seu desejo, né? A conquistar o seu sonho. Muito bem, eu sou Liz Inconde, terapeuta holística, e hoje nós vamos falar sobre o chakra esplênico. Muito bem, eu hoje estava em atendimento quando surgiu a questão dos dons e talentos.
Então, o que você faz com os seus dons, com os talentos que você recebe, que você já tem, né? Quando a gente nasce, a gente já está com eles, correto? Porque é repetitivo, mas eu gosto de esclarecer, porque nem todas as pessoas assistem todos os vídeos, não é? Então, quando a mulher fica gestante, o primeiro órgão que se forma completamente na gestação é o coração. Mas antes dele fechar, antes dele se formar, né, completamente, Deus, né, essa fonte criadora, ela coloca duas coisas no nosso coração, duas sementes. Uma é o ser divino que nós somos, filhos de Deus, somos todos seres de luz, somos todos seres de luz infinitos, não é, filhos de Deus? E o outro são os nossos talentos, nossos dons, aonde quando chegar o tempo, né? A hora, o tempo, você poder compartilhar esses dons, esses talentos, para ajudar a harmonizar a humanidade, né? O todo, correto? Então hoje nós vamos falar sobre eles, os seus dons, os seus talentos, o que você faz com eles. Isso é o chakra esplênico. Então, como eu estava falando no início, a questão que me chamou a atenção foi a dor na barriga. Muito bem. Antes de eu conhecer as terapias holísticas, né, eu tinha lá meus 40 e poucos anos de idade, eu fazia um trabalho voluntário numa casa de doutrina espírita, aonde é um hospital de atendimento. Então, nós lá recebíamos pessoas de todas as religiões, porque elas iam lá procurar um tratamento, a cura e não a religião. Então, a gente recebia lá, recebe, né? Evangélicos, budistas, católicos, ateus, né? Enfim. E outra coisa também que lá nessa instituição ela tem, é que ela não prega a doutrina espírita, né? Nas palestras, antes dos tratamentos, é colocado ali o amor de Jesus Cristo, os ensinamentos de Jesus Cristo, né? Os conceitos divinos e morais que trazem a nossa evolução espiritual. Então lá a gente recebe muitas pessoas de várias religiões. E eu trabalhava lá voluntariamente, trabalhei lá durante muito tempo, cuidando do pessoal, né? Enquanto os adultos estavam recebendo lá as palestras, né? E os tratamentos, eu ficava com os jovens e adultos, jovens e adolescentes. Mas aos domingos a gente estudava, né, o Evangelho segundo o Espiritismo. E eu tinha muita dor na barriga, muita dor na barriga. E uma das minhas professoras do estudo, ela disse que era energia acumulada, presa, né, uma energia presa. E que essa energia, o que significa? São dons, talentos que a gente traz, mas que a gente não compartilha, que a gente guarda para nós. Ou por não conhecer, ou por não ter a instrução, ou por não sentir, ou por não abrir essa questão da oportunidade de poder ouvir o seu ser divino conversando com você. Correto? Não deixar apenas o ser humano comandar, né? Mas trazer esse caminho do meio, né? Esse equilíbrio entre o seu ser humano e o seu ser divino, correto? E aí aonde que você consegue abrir os ouvidos, você abre seu coração e aí você identifica então os seus dons, que é aquela coisa, né, que você faz com muita satisfação, muita alegria, que você aprende muito rapidamente, às vezes você nem aprendeu, você sabe fazer, né? Faz com o pé nas costas, como a gente costuma dizer. E aí você compartilha, correto? Bom, aí, né, houve a oportunidade de eu sair de lá e depois de muitos desafios físicos, não é? Desequilíbrios emocionais, eu cheguei no caminho das terapias holísticas. Muito bem, quando eu comecei a compartilhar essa questão, estudo, né? E aí compartilho, então assim, sou curada e compartilho, nunca mais tive dor na barriga.
E hoje eu estava falando com uma pessoa referente aos dons e talentos. Isso é muito importante a gente entender, né? Instrua-se, né? A gente entender, conhecer e despertar para os nossos talentos, porque isso é saúde, esse é o nosso propósito de vida. É chegar aqui e compartilhar os nossos talentos. A nossa missão é ser feliz, mas o nosso propósito é compartilhar aquilo que a gente trouxe como parte, né? Por exemplo, você vai numa reunião, né? Você vai numa reunião familiar, você vai numa reunião de igreja, você vai numa reunião dos seus vizinhos, todo mundo leva uma coisa, né? Um refrigerante, um suco, um bolo, uma salada, um salgado. Quando a gente vem para cá, nós também trazemos alguma coisa. E esse alguma coisa são os nossos talentos, dons e talentos. Porque já imaginou você se todo mundo só soubesse cozinhar? Quem é que ia construir nossas casas? Quem é que ia construir os carros? Quem é que ia trazer estradas e pinturas? E quem é que ia ensinar as pessoas a fazerem outras profissões? Então, todos nós temos os nossos talentos, né? Então, hoje eu vou falar com vocês sobre isso. E aí nós vamos fazer o conhecimento, hoje nós vamos fazer a leitura do chakra esplênico. Então, dores na barriga. Aonde está o chakra esplênico? Ele está abaixo do nosso umbigo. O que é o nosso umbigo? O nosso umbigo é a nossa fonte de energia. Tanto é que algumas filosofias, elas sempre convidam a pessoa a colocar a mão no umbigo quando você vai a lugares que tem muitas pessoas, quando você vai a lugares de muita gente, de muito movimento, quando você começa a se sentir incomodado, pesado, então a primeira coisa é você colocar a mão no seu umbigo, onde você protege essa entrada de energia, né? E o nosso chakra esplênico, ele está logo abaixo do nosso umbigo, correto? E ele traz justamente as questões da criatividade. Então eu vou ler aqui rapidinho para vocês os aspectos a serem compreendidos. Ele é o poder de seduzir, a criatividade e o relacionamento. Então, assim, poder de sedução. Esse poder de sedução, muita gente inclusive conhece ele como chakra sexual, não é o seduzir sexualmente. Nós não estamos falando sobre a sexualidade, nós estamos falando sobre seduzir, a sua força em manipular outras pessoas, em influenciar outras pessoas, em convencer outras pessoas daquilo que você deseja que elas apoiem você, sigam você, compartilhem com você. A mesma ideia, sedução. Qual é a sua força em conduzir outras pessoas, em influenciar outras pessoas, em convencer outras pessoas dentro da do seu conhecimento. E a criatividade. Então, assim, todos nós temos os nossos dons e os nossos talentos. Então, muitas pessoas trazem essa questão da música, do cantar, do desenhar, do pintar, do bordar, fora, né, coisas assim, talentos que estão artesanais, né, que é você quem faz, fora dessa questão de lista da sociedade, que é o administrativo, o advogado, o professor, o médico. Não que a gente não necessite, todos nós necessitamos de tudo, lembra? Todos trazemos os nossos talentos para compartilhar e ajudar a harmonizar essa grande humanidade, esse grande um todo, não é?
Então, todos nós necessitamos de tudo, correto? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o que você está fazendo com o seu talento? O que você está fazendo com os seus dons? Porque nós temos um preconceito muito forte dentro da nossa sociedade, fortíssimo, que inclusive vem através dos padrões sociais, dos padrões familiares, de que determinada coisa que você gosta de fazer quando é criança não dá dinheiro e que você não pode seguir aquilo, é um sonho que não vai te levar a lugar nenhum e você tem que fazer outra coisa, você tem que abandonar aquilo que te faz tão bem para fazer uma coisa que mandaram você fazer. Mas não perguntaram se você gostaria, ou se você está feliz, ou se você tem o poder de escolha. Correto? Então, isso é criatividade. Ah, Liz, mas acontece o seguinte: eu adoro cantar, mas meu talento não paga minhas contas. Beleza! Né? Bem-vindo ao clube, você não é o único, não é a única, certo? Ah, Liz, eu adoro bordar, mas o bordado não paga as minhas contas. Bem-vindo ao clube, bem-vindo ao clube. Adoro desenhar, nossa, adoro, o lápis corre sozinho, mas não paga as minhas contas. Bem-vindo ao clube. Então, o que podemos fazer para melhorar? Sempre é a questão, o que podemos fazer para melhorar? Não é o que eu faço, mas de que forma que eu faço. Então, eu vou encontrar uma profissão aonde, consequentemente, eu vou receber um valor financeiro que vai pagar as minhas contas. Mas não vai me proibir de fazer, de vivenciar os meus talentos, aquilo que eu sou feliz em fazer, que me dá alegria, me dá saúde em fazer. Então eu trabalho tantas horas numa determinada profissão, aonde ela vai me trazer como consequência do meu trabalho a questão financeira, que é uma troca de energia. Você troca o seu tempo pelo dinheiro, que também é uma energia. Então nós precisamos doar o nosso tempo com muita alegria, entendimento, serenidade e gratidão. Porque independente do que você faça, o que você vai receber está conectado com a frequência da sua doação. Lembra? Eu faço a doação e recebo depois. Então, o dinheiro que você recebe, você pode receber milhões. Mas se você faz uma ação aonde você está reclamando, aonde você usa como obrigatoriedade, aonde você vai com tristeza, com raiva, esses milhões, eles escorrem por meio dos seus dedos. E quando você vê, tá lá você de novo sem dinheiro, esperando o salário do mês seguinte. E quando a gente faz, mas faz independente do que fazemos, mas a gente faz com essa sensação de gratidão, porque é este dinheiro que vai trazer condições para mim alcançar o meu desejo, para mim alcançar o meu sonho. Esse dinheiro ele pode ser muito, uma quantia pequena, mas ele vai pagar todas as suas necessidades daquele mês. Então pense nisso. E não deixe, não permita que os seus dons, os seus talentos fiquem aprisionados. Porque isso, tudo que é prisão, que você prende, que você não compartilha, que você desconhece, que você não quer olhar, isso prejudica você. E normalmente, quando vai acumulando, ele vai estourar no seu corpo físico. Como, por exemplo, hoje estamos falando da dor na barriga. Então, os seus talentos estão presos. Os seus conhecimentos estão presos.
Você não está compartilhando, você não está dividindo isso por N coisas. Você pode acreditar que você não é capaz, você pode acreditar aquela história de que eu estou esperando o momento certo, ainda não é tempo, disseram que você não tem que fazer nada disso, que é loucura, enfim. Não importa o motivo. Importa que você aprisionou. Porque aí você enche de justificativas. Não tenho tempo, não consigo fazer, me dá dor nas costas, me dá sono, me dá mal-estar. Ah, mas se eu fizer isso eu vou deixar de fazer aquilo. E enche de justificativas e não faz. Correto? Então hoje pela manhã eu estava falando sobre isso. Que eu tive essa experiência. Certo? E isso, então, você aprisionar os seus talentos, vai futuramente, que você está semeando, né? Então, você semeou e aí você está regando diariamente, todo momento, a todo instante, através dos seus sentimentos, através dos seus emocionais. É um movimento contínuo, que você passa em todas as suas células. E as suas células recebem o seu emocional. Então, a mágoa, né, a má água, certo? É justamente isso. Então, você não necessita mudar as coisas que você faz. Você pode continuar fazendo o que você faz. Se isso te traz um propósito de vida e um benefício. Mas, observe de que forma você faz. Observe o que está te incomodando. Observe o que ainda está dentro da escassez. Observe aquilo que te traz incômodo físico. E libere, desperte, manifeste. Manifeste quem você verdadeiramente é. No começo as pessoas vão ficar assustadas, mas depois elas vão te olhar dessa mesma forma. E se não olhar, o importante é você se olhar de forma diferente. Olhar para dentro de você e dia após dia conhecer algo a mais sobre você mesmo. Né? Esse é o nosso sucesso, né? Medido. O que eu sou melhor hoje de ontem e o que eu serei melhor amanhã de hoje. Correto? Bom, aí o que acontece? Desequilíbrios no físico. Desarmonia nos rins, como eu falei, né? A questão da água, da mágoa, né? Fígado, que é raiva, tristeza, vingança. Pâncreas, vesícula. Então, isso tudo, ele é armazenado, os sentimentos de raiva, de vingança, de tristeza, de não aceitação, os sentimentos mais fortes que existem dentro dessa questão negativa. Por isso que estão ligados à criação. Você cria. Você cria esse sentimento de vingança. Você cria esse sentimento de escassez. Você cria esse sentimento de raiva. O que você deseja para a sua vida? Bora lá pensar nisso. E aí tem muitas alergias alimentares, problemas menstruais, distúrbios gástricos, intestinais, dores, né, no lombar. Mas o que ele traz quando equilibrado esse chakra esplênico? Ele traz o prazer da vida, o prazer da sexualidade, dentro de um prazer de continuar a sua espécie. A alegria
instintiva, ou seja, a sua criatividade, a sua intuição é a sua criatividade, é o seu ser verdadeiro falando e mostrando para você o caminho, o propósito da sua vida. A capacidade de planejamento, a coragem de viver. Eu vivo por mim, para mim. Então, eu escolho viver da melhor forma, com saúde, alegria, serenidade, fé. Hoje lá no grupo do Ouse Conquistar a Si Mesmo, eu coloquei uns vídeos lá falando sobre a fé inabalável, a fé inquestionável. O que você verdadeiramente deseja na sua vida. Porque o desafio chega, ele é seu, mas ele tem dois caminhos. Ele tem o caminho do aprendizado, do você olhar, eu vi você, eu vejo você. Qual é a mensagem que você está me trazendo? Qual é o aprendizado que você está me trazendo? E existe o da dependência, o da escassez, o do vitimismo, só na minha vida, porque na minha vida, o do castigo, da autopunição. Mas a escolha é de cada um. Eu escolhi por mais de 50 anos o vitimismo, mas tive a oportunidade de poder mudar de caminho. Então hoje eu escolho o caminho da abundância. Mas da abundância que eu digo, não é abundância material. É a abundância aqui da vitalidade, a abundância da coragem de viver independente do que aconteça, a alegria do meu instinto, o poder da minha criatividade, a minha capacidade de me relacionar de uma forma harmoniosa, amorosa, sem julgar a pessoa que é colocada ali na frente do meu caminho. Se ela ainda não entendeu, ela ainda não entendeu. Mas eu tenho que olhar, desculpa, como ela sendo um ser como eu, dentro do olho, dentro do corpo físico, um ser de luz, infinito. Todos viemos da mesma fonte criadora. Nós somos atores e atrizes dentro de um palco imenso. Eu já falei isso a semana passada. Neste momento eu posso ser aluno, no momento seguinte eu sou professor. Num momento eu sou muito rico, no outro momento eu tenho dificuldades financeiras. Num momento eu estou dentro de um grupo de pessoas grande, no outro momento estou sozinho. Eu sou um ator, uma atriz dentro de um palco. Mutável. Muda a todo momento. Porque nós precisamos, como seres espirituais, experienciar em todos os campos para adquirir o aprendizado. Como que eu posso adquirir o aprendizado se eu não vivencio, se eu não sinto na pele, se eu não percebo a dor da perda, a dor da saudade, a dor de querer fazer algo e não alcançar de primeiro momento? Esse é o nosso propósito de vida. Ter o jogo de cintura, né? Deixar o ego para trás, entende? Aquele ego inflado, aonde a minha palavra é a verdade, a minha palavra é a última, tem que ser do jeito que eu falo, do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Temos que ter jogo de cintura conosco primeiramente, né? Prefiro feito do que perfeito. Nós não vamos alcançar a perfeição aqui.
Nós estamos caminhando num processo. Mas temos que permitir o aprendizado diário, né? Um dia assim, outro também, como eu costumo dizer. Não é mesmo? E lá foi nosso tempo já, né? Emocional desequilibrado dentro do chakra esplênico, né? Dessa questão da criatividade. Se você não manifesta a sua criatividade, se você recebeu um não pode quando jovem, né? Não é dessa forma, tem que ser de outra forma. O que você está alimentando? O medo. Medo de manifestar quem você verdadeiramente é, porque vão dizer isso, aquilo e aquilo outro de você, né? Vão te excluir, vão te ferir verbalmente. A incapacidade da construção, porque você é preso, né? Muita distração. Por quê? Porque você não pode ter foco. Porque se você tiver foco, você alcança. Só que você se distrai, porque você não gostaria de estar ali. Você gostaria de estar em outro lugar, fazendo outra coisa. Então, experimente fazer o que eu disse no comecinho aqui do nosso bate-papo. Continue fazendo o que você faz. Mas faça de forma diferente. Faça com gratidão por poder estar fazendo, sabendo que a consequência desse trabalho, essa bonificação que você vai receber pelo seu tempo colocado ali, esse financeiro, essa energia é que vai dar condições de você planejar o seu caminho para alcançar o seu sonho desejado. Insegurança, tristeza, dependência, vícios, autodestruição, autopunição. E olha bem, dentro do Reiki Usui tradicional tibetano, qual é a idade que acontece isso, que é mais forte essa questão? É de 8 a 14 anos. É justamente naquela idade horrorosa, aonde você vai desapegar daquilo que você gosta demais de fazer, de brincar, de rir, de correr, e aí vão te colocar dentro de uma fase onde que você tem que deixar de fazer isso porque você não é mais criança. Agora você tem que pensar no que você vai fazer quando adulto, aí já tem que pensar na profissão, aí já tem que entrar dentro dos padrões sociais e familiares. Aí vai ter que deixar a sua criatividade. É um pavor esse período, pessoal. Porque o ser humano deixa de ser criança para ser um adolescente caminhando para o adulto. Fora o corpo físico que muda tudo. Tudo. Né? E aí as pessoas não gostam do tom de voz que começa, e aí os pelos que começam a aparecer, as espinhas que enchem o rosto da gente, e assim vai. A menstruação para quem é mulher, não é? Dores horríveis e aquele incômodo mensalmente. Então assim, pensa nisso. E se você tem aí ao seu lado um jovem, um adolescente, uma criança que esteja dentro desse período de idade, dê colo, acolha, apoie, converse. Leve para ele a esperança de que é isso mesmo, que bem-vindo ao clube, todo mundo passa por isso, que você já passou por isso, mas que passa. E tudo dá certo. As funções aqui que eu quero deixar claro aqui para vocês. A energia de criatividade e impulso emocional.
dentro dos seus dons e talentos, a manifestação, o despertar, o saber aquilo que é seu talento, o autoconhecimento. É o centro da procriação, continuar a sua espécie, não é? Sobre o aspecto da sensação e prazer, representados pela lua crescente. Então, a lua crescente, ela vai chegar no dia 30 de novembro. Por isso, nós vamos iniciar 7 dias, a partir de hoje, falando sobre os 7 chakras do Reiki Usui tradicional tibetano, os 7 chakras principais. E aí, ao longo desta semana, eu vou fazer o convite para vocês, para a gente iniciar aí uma imersão aí a partir do dia 1º de dezembro, não é? Sobre a preparação para o ano de 2023, né? Eliminando medos, eliminando incapacidade, insegurança, julgamentos e outras tantas coisas que são ilusórias, equivocadas e que trazem no nosso ombro um peso terrível, desnecessário. Correto? Então, esse chakra, ele é responsável pela irrigação energética dos órgãos de criatividade e sexuais. Cocriar, continuar a minha espécie, não é? O prazer pela vida, as fantasias e prazeres sem medo, sem culpa, sem julgamento. É o ser criança, independente da sua idade, não tem nada de infantil. Ser criança e ser infantil são duas coisas totalmente diferentes, né? Então, o rir, o cantar, o dançar, o pintar, o tocar, o correr, o pisar na poça, o subir em montanha, não importa. Não importa, jogar bola, empinar pipa, jogar dominó, não importa. O que importa é você pôr para fora aquilo que te faz feliz. Não é? Não é sua função fazer todos felizes. A sua função é se manter em equilíbrio, trazendo a alegria, a felicidade, a serenidade para a sua vida. Diariamente. Um dia sim e o outro também. Somos todos filhos de Eva. Viemos todos do mesmo DNA. Então, sem preconceitos, sem preconceito de raça, sem preconceito de comunidade, sem preconceitos de religiões, nós todos temos o mesmo DNA. Isso é científico. Procure na internet. DNA de Eva. É científico e é provado. Tem um nome lá. Somos seres de luz, filhos de Deus, viemos da mesma fonte criadora. Somos todos atores e atrizes dentro de um grande palco, aonde fomos divididos pela necessidade, mas hoje somos chamados para a união. O ajudar, o colaborar, o compartilhar aquilo que me fez bem, compartilhar com aquele outro que ainda não conhece. Estamos como seres humanos e temos os dons e talentos, vamos pôr para fora isso, pessoal, que trazemos para compartilhar e facilitar a humanidade, foi o que eu disse. Estamos dentro de um grande palco onde atuamos com o nosso propósito de vida. Qual é o nosso propósito de vida? É os talentos e dons que trouxemos para facilitar e harmonizar essa grande comunidade chamada humanidade. Então, esse é o meu convite de hoje para você, não é? Reflita, assista mais vezes, ouça, mas com o ouvido aberto e o coração aberto. Tenha um caderninho. Anote, coloque a data, anote o que você observou de sensações do seu corpo, dos seus emocionais, quais foram as memórias que trouxeram
este vídeo e aprenda a transformar tudo isso e atravessar a rua e vir para o caminho do mundo extraordinário, o caminho do autoconhecimento, o caminho do aprendizado. Conheça lá o nosso grupo, Ouse Conquistar a Si Mesmo, e veja que você consegue fazer isso com muita leveza, conhecimento, apoio, mentoria e a energia do Reiki ali diariamente para fortalecer o seu emocional e essa sua nova escolha, não é? Porque mudar dá trabalho, cansa e muitas vezes traz dores também. Mas tudo é possível. Torne o impossível possível. Como está a sua fé hoje? Eu sou extremamente grata e fico muito emocionada quando consigo compartilhar todo esse conhecimento que me fez e me faz tão bem e que me nutre diariamente dessa energia e me salva diariamente, me convidando para vir para a vida, para viver. Beijo enorme no coração de todos vocês. Amanhã, 12 horas, estaremos de volta. Não perca! Bem-vindo ao clube, estamos todos no mesmo barco. Até amanhã.